Bem, amigos, vamos continuar nossa aula aqui sobre lançamento oblíquo. Como vimos na última aula, a gente vai ter um lançamento fazendo um ângulo aqui com a horizontal. Esse lançamento ele vai ocorrer segundo uma parábola de equação do segundo grau, seguindo essa equação aqui, essa equação geral aqui, y igual a tangente de θx menos gx ao quadrado sobre 2vo ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. A gente viu que essa velocidade no eixo x ela segue movimento constante, movimento uniforme, então ela sempre vai ser o mesmo valor da velocidade inicial, sempre seguindo o mesmo sentido e a mesma direção, no caso aqui horizontal e virada para a direita. E Vy, devido à presença da gravidade no eixo y, no eixo vertical, vai seguir o movimento retilíneo uniformemente variado. Verifica que ele vai diminuindo o valor de Vy à medida que a altura aumenta. Quando ela chega aqui no ponto mais alto, que eu marquei com essa bolinha preta, ela vai zerar e daí ela vai começar a aumentar de novo o seu módulo, porém o seu sentido vai ser invertido, vai ser para baixo agora, certo? Vai aumentando. Quando chega aqui, mesmo valor da velocidade inicial lá, porém com o sentido inverso. Uma coisa também interessante que a gente nota é que a velocidade aqui, ó, a velocidade resultante, ela é sempre tangente à trajetória do movimento oblíquo. Verifica, ela é sempre tangente, certo? Sempre vai tangenciando em todos os pontos a trajetória oblíqua. Quando ela chega aqui no ponto mais alto, em que a velocidade no eixo y zero, ela vai assumir o mesmo valor da velocidade Vx, ou seja, a velocidade Vx vai ser a própria velocidade resultante. Então nós vamos usar esse conceito que aqui na altura máxima a velocidade Vy zero, para a gente calcular essa altura máxima aqui, essa distância aqui que vai do eixo x até a altura máxima, que a gente vai chamar de h max. Então vamos calcular esse tempo para alcançar h max. A gente vai utilizar v igual a vo mais at. Transportando essa fórmula para movimento oblíquo, nós temos que vy é igual a v0y menos gt. Nós já vimos na última aula que esse g é negativo porque nós adotamos o eixo de coordenadas yx, y apontando para cima, como a gravidade é vertical, apontando para baixo, então ela será o sinal negativo. A velocidade final, como nós vimos aqui, Vy final aqui, nós estamos considerando apenas a trajetória daqui para cá, a velocidade final será zero, a velocidade y será zero. Então, a gente fica Vy igual a zero, V0y, nós já calculamos também na última aula. Olha aqui, V0y é V0 seno θ, é uma componente do V0. Componente na vertical do eixo y é v0 seno θ. Fica v0 seno θ menos gt. Passa esse v0 para lá, na verdade, passa gt para lá, a gente fica aqui, gt é igual a v0 seno θ, tempo é igual a v0 seno θ sobre g. Certo? Então esse é o tempo que a partícula demora para se mover aqui da origem até essa altura máxima aqui. Então agora vamos calcular de fato essa altura máxima. Nós vimos na última aula que y é igual a v0 seno de θ t
gt ao quadrado sobre 2. Mas nós vimos que o tempo vale v0 seno θ sobre g. Vamos substituir aqui. Y é igual a v0 seno de θ vezes v0 seno de θ sobre g menos g v0 seno de θ sobre g ao quadrado, g sobre 2. Nós vamos ficar aqui. Esse y é justamente a altura máxima que a gente está procurando. v0 vezes v0, v0 ao quadrado, seno de θ vezes seno de θ, seno ao quadrado de θ sobre g, menos g sobre 2 vezes v0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre g ao quadrado. A gente vai cancelar esse g com esse g ao quadrado aqui. Então a gente vai ter que Hmax é igual a, repete o primeiro termo, menos, aqui fica em cima v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 2 vezes g, 2g. Então, uma coisa menos a metade dessa coisa fica a metade dessa coisa. Hmax é igual a v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 2g. Essa fórmula aqui também vai ser muito importante para a gente. Nós já sabemos qual é o valor da altura máxima. Se nós substituirmos aqui para essa parábola, nós vamos ter uma altura máxima de 37,5 metros. Aqui, ó, coloquei esse valor aqui para a gente acompanhar. Na altura 0 nós temos esses dados. Na altura 20 aproximadamente, nós já temos esses outros dados aqui de velocidade. E aqui, onde a velocidade y é 0, nós temos a altura de 37,5, justamente a altura máxima. Então, aqui, ó, a altura máxima vale 37,5. E a fórmula que nós vamos utilizar é essa daqui. A altura máxima, v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 2g, conforme calculado agora. Vamos também calcular agora esse valor aqui, que a gente chama de alcance. O alcance é o ponto no eixo x em que a partícula alcança o solo outra vez. Como é que a gente vai calcular isso? Bom, primeiro a gente vai calcular o tempo que a partícula demora para o quê? Subir, depois descer e atingir o solo. Então, esse tempo, como é que a gente vai fazer? Vamos pegar a equação do eixo y. Por que isso? Porque você vai concordar comigo que para ele atingir o solo aqui, ele vai ter que atingir o ponto y igual a 0. Então nós vamos pegar essa equação e igualar a 0. Bom, isso aqui é uma equação de segundo grau, que não tem o termo c. Para resolver, basta isolar o t. A gente fica aqui v0 seno θ menos gt sobre 2 é igual a 0. Bom, um produto entre dois números em que resulta em 0, só temos duas possibilidades. Ou o primeiro termo é 0, ou o segundo termo é 0. Nós temos essas duas possibilidades. Ou o primeiro termo é 0, ou então o segundo termo é 0. O primeiro termo é 0, é óbvio. Por quê? Porque é justamente aqui o ponto onde
a partícula é lançada, o início do movimento. Então no tempo t igual a 0, ele estava no solo. E o outro t, que é o que nos interessa, ele vai estar no solo de novo, porém ele vai estar nessa outra posição aqui, A. Vamos passar esse termo para lá, fica aqui gt sobre 2 é igual a v0 seno θ. Então t é igual a 2 vezes v0 seno θ sobre g. Repare que isso daqui é o tempo para atingir Hmax. Vou chamar aqui t Hmax. Esse daqui é o tempo para atingir a altura máxima, ou seja, o tempo para atingir o alcance é 2 vezes o tempo de atingir Hmax. O que isso significa? Significa que esse tempo aqui, para subir e chegar e atingir a altura máxima, é o mesmo tempo que a partícula demora de H máximo para atingir o solo. Então, o tempo de subida aqui, ó, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, se o tempo de subida é v0 seno θ sobre g, então o tempo todo vai ser 2 vezes v0 seno θ sobre g. 2 vezes v0 seno de θ sobre g. Então nós vamos usar essa equação aqui para poder calcular esse alcance. O alcance ele vai estar no eixo x, então a gente vai pegar a equação do eixo x, que a gente já viu que é v0 cosseno θ vezes t, e substituir o tempo. O x vai passar a ser o alcance, v0 cosseno θ vezes 2 vezes v0 seno θ sobre g. Então nós vamos ter que A é igual a v0 vezes v0, v0 ao quadrado. Agora, 2 seno θ cosseno θ foi o que sobrou. Eu me lembro lá da trigonometria que 2 seno alfa cosseno alfa nada mais é do que seno de 2 alfa. Deixe aí nos comentários se você quiser que a gente prove essas fórmulas lá da trigonometria. Então, substituindo aqui, nós ficamos que seno de 2θ sobre g. Essa aqui é a fórmula do alcance. Essa fórmula, v0 ao quadrado seno de 2θ sobre g. Aqui no caso do nosso exemplo, o alcance vale 86,6 metros. Uma observação sobre nosso exemplo é que nós estamos considerando a gravidade sendo 1 metro por segundo ao quadrado, para poder ficar mais didático. Se você quiser substituir aí nas fórmulas desses dados, você tem que substituir g por 1. Um planeta fictício em que a aceleração da gravidade é 1 metro por segundo ao quadrado. Uma coisa interessante também a se fazer aqui é nós calcularmos esse valor de VY em função da altura. Porque nós sabemos qual é o valor de Vx em todas as alturas, é sempre a mesma. E para calcularmos o V em função de qualquer altura, nós precisamos saber o valor de Vy em qualquer altura. Para isso a gente vai utilizar uma equação também bem conhecida do movimento retilíneo uniforme, a equação de Torricelli. Nós sabemos que V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2A delta S. A velocidade aqui que nós estamos calculando é Vy, é igual a VO y ao quadrado, menos, porque a aceleração é menos g, então menos com mais fica menos, 2g, e o delta S é, no caso, a altura y. Substituindo o que nós conhecemos, que VOY é VO seno θ, está ao quadrado, então fica VO ao quadrado, seno ao quadrado de θ, menos 2GY,
passando esse expoente aqui para lá. Só que existe uma regra que diz que quando isso acontece, nós temos que fazer mais ou menos. Fica VO ao quadrado, seno ao quadrado de θ menos 2GY, tudo isso dentro da raiz. Então, a velocidade no eixo Y é mais ou menos a raiz de VO ao quadrado seno ao quadrado de θ menos 2GY. Por que esse mais ou menos? Bem, nós vimos lá que a velocidade no eixo Y, quando está subindo, ela é positiva e vai diminuindo, mas depois da altura máxima ela é negativa, ela vai aumentando, porém ela é negativa. No caso, nós deveríamos dizer que ela vai diminuindo, né? Porém, o módulo dela, que eu estou dizendo que vai aumentando, porém com sinal contrário aqui da subida. Então, se nós quisermos calcular a velocidade aqui no eixo Y, na altura 25,57, basta que nós joguemos os dados aqui nessa equação. Vy é igual a mais ou menos raiz de VO ao quadrado seno ao quadrado de θ menos 2GY. Vx, nós já sabemos que sempre será VO cosseno θ. Então, se quisermos calcular V, será VO cosseno θ e mais ou menos raiz de V0 ao quadrado seno ao quadrado θ menos 2GY J. Quem é esse I? Quem é esse J? São versores. O I no eixo X, o versor no eixo X, e o J versor no eixo Y. Para finalizar, eu quero dar algumas dicas. Só duas, na verdade. A primeira, que pode nos ajudar a resolver muitas questões de alto nível, desse tipo aqui, a relação entre a altura máxima e alcance. O alcance a gente viu que é V0 ao quadrado seno de 2θ sobre G. E a gente viu lá de Torricelli, fez V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ menos 2GH. Se nós quisermos calcular a altura máxima com essa equação, vamos ter que zerar a velocidade final, 2GH max, passando isso daqui para lá, é igual a V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ. E aqui do alcance, passa esse G para lá multiplicando, a G é igual a V0 ao quadrado, e seno de 2θ nós vimos que é 2 seno θ cosseno θ, da trigonometria. Agora vamos dividir essa equação por essa equação. Vou escrever primeiro a da altura máxima, vocês vão entender por quê. A máxima, só deixar HM sobre a G é igual a 2GHM vale V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre V0 ao quadrado 2 seno θ cosseno θ. Cancela esse seno aqui com esse ao quadrado, V0 ao quadrado com V0 ao quadrado, G com G. A gente fica aqui 2HM sobre A é igual a seno θ sobre 2 cosseno θ. Bom, seno θ cosseno θ a gente sabe que é tangente de θ. Tangente θ é igual a, passa esse 2 para lá multiplicando, 4 HM sobre A. Então essa daqui é a relação entre a altura máxima e o alcance. Pode nos ajudar muito na hora de resolvermos alguns exercícios de alto nível, em que ele dá apenas a altura máxima e o alcance.
Essa fórmula que geralmente não está nos livros, tá, pessoal? Por isso que eu peguei a equação da altura primeiro, para poder aparecer seno sobre cosseno. A gente visualizar mais fácil, que fica aqui tangente θ. E a outra dica é você, em toda questão, sempre escolher, definir o eixo Y e o eixo X no início do movimento. Pode facilitar muito, certo? Dificilmente você vai começar uma questão em que você define a origem fora do início do movimento. Se o movimento tem início aqui, por exemplo, de falar um homem com altura tal, você adotar o eixo X e o eixo Y aqui no início do movimento. Dificilmente você vai escolher outro ponto aleatório, assim, diferente de onde começa o movimento, você escolheu o eixo X e o Y. Então, essas são minhas duas dicas. Primeiro, eu acho que é mais valiosa, que é a relação entre altura máxima e alcance. E a segunda é sobre a escolha correta do eixo X e Y para você adotar o movimento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco mais sobre movimento oblíquo, lançamento oblíquo. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, dê o like, não esqueça de se inscrever também, certo? Muito obrigado e até a próxima. No próximo vídeo nós vamos resolver algumas questões de lançamento oblíquo, para a gente aplicar essas fórmulas aqui e também concretizar melhor essas equações na nossa mente. Até a próxima. Valeu!